Então, pessoal, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa live, comigo, professor Marcelo. E com uma temática, pessoal, muito interessante e importante, diga-se de passagem, que é sobre, né, a situação dos povos indígenas do Ceará. Estou falando aí sobre os povos, né, pitaguarins. E na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre a história e cultura desse povo, né? Com o nosso convidado que já está aí a postos, né? Seja bem-vindo aí, professor Madison Pitaguari, professor, né, de História. Enfim, muito grato aí por estar aqui conosco, participando dessa live. Boa noite, professor. Boa noite. Prazer é meu, né, pela oportunidade de estar aqui nesse momento, expor um pouco da cultura do meu povo, Pitaguari, um pouco da história, né? Satisfação, professor. Ok, então, pessoal, lembrando que depois dessa live nós iremos disponibilizar no nosso canal Geohistoriano, certo? Então não se esqueça aí de se inscrever, se esqueça aí também de curtir, assistir e compartilhar nosso vídeo, fechado? Então vamos lá. Dia do Índio, né? Foi celebrado nessa semana, dia 19, né? E acontece, vamos dizer assim, meio aí a turbulência que nós estamos infelizmente vivenciando, que é a pandemia, né? Que agravou a vulnerabilidade, diga-se de passagem, dos povos indígenas e forçou, né, Madison, mudanças de hábitos preservados, vamos dizer assim, há séculos, né? Por exemplo, rituais sagrados cancelados, né? Danças, convívios também. Então, a Covid-19, assim como mudou totalmente a nossa forma, né, de também, diga-se de passagem, impôs aí uma nova realidade aos 15 povos indígenas presentes no Ceará, né, Márcio? O Isso. Ceará, gente, ele tem 15 povos indígenas espalhados por 19 municípios, segundo a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará, a FEPOINS. Então, o estado aí tem cerca aí aproximadamente 35 mil indígenas, certo? São comunidades, que, como os pitaguaris, né, guardam com orgulho, né, suas manifestações culturais, tradições milenares e lutam também pelos seus territórios, costumes e tradições, não é isso? Aí, só para abrir o leque aqui, quem são esses povos, professor? Nós temos esses aqui: Anassé, né, Gavião, Genipapo Canidé, Calabaça, Canidé, Cariri, Pitaguari, Potiguara, Tapeba, Tabajara, Tapuia, Cariri, Tremembé, Tubiba, Tapuia, né, Tupinambá e Cará. Então, esses aí são os povos, né, indígenas que estão aí no nosso estado. E vamos especificar hoje um pouco aí sobre a história e a cultura do povo pitaguari com o nosso colega Márcio. E aí, Márcio, falar aí um pouco aí sobre a vivência, sobre a cultura e a história aí do povo pitaguari. Cara, falar do povo Pitaguari é uma história muito longa, muito antiga, né, que a gente carrega. Começa ali nos meados dos anos de 1665, quando ainda éramos, né, nossos ancestrais, os, os Potiguara, né? Os Isso. Potiguara que viveram ali no litoral cearense, né, que hoje pode se chamar ali, naquela região ali da Parangaba, né, da Palpina, onde se deu início, né, a história do nosso sangue, né, que carregamos Sim. Potiguara. E logo ainda naquele ano, né, de 1665, que teve os primeiros conflitos, né, dos portugueses, dos holandeses, eles tiveram, né, que se demandar e ficaram aqui nesse lastro de serra, né, que liga Pacatuba. E até então, Maracanã não existia, era Maranguape, né? E aqui ficamos, né? Nossos ancestrais ficaram e criaram as primeiras aldeias, tanto aqui como em Caucaia, né? Que deu origem a esses dois povos que hoje, né? São os Tapeba e os Pitaguari. Pronto, então é importante para os nossos alunos, para os nossos colegas aí, gente, irmão, boa noite, então muita gente chegando aí, muito legal. Lembrando que a localidade é Maranguape e Pacatuba, né? Só que, E como a gente... historicamente, porque Maracanã é muito novo, né? 38 anos, assim, comparado à história, é um bebê, né? Era distrito ainda de Maranguape. Pronto, então hoje o povo pitaguari está localizado, então, em Pacatuba e Maracanã, né? Com resquícios ainda de Maranguape, é isso? Isso. Mas ainda há relatos, nós sabemos que tem Pitaguari ainda em Maranguape, né? Porque
questão geográfica, mas lá a gente sabemos que há registro de ainda Pitaguari. Só um pouco mais de pesquisa se levanta um pouco Pitaguari lá. Ótimo, muito bem. Interessante. Para quem está chegando também, né, pode também contribuir, pode também complementar também, tirar alguma Perguntar, né? dúvida. Estamos aí para justamente bater esse bate-papo legal aí com o nosso colega Márcio. Pronto, falamos da localização. O povo Pitaguari ele é dividido em quê? Quatro aldeias? Em quatro aldeias, né? Estamos localizados, né, em quatro aldeias. A aldeia do Horto, do Olho d'Água, que é a minha aldeia, e a aldeia mãe, que é a aldeia Santo Antônio, do Pitaguari, isso tudo no município de Maracanaú, e temos a aldeia de Muguba, né, que é no município de Pacatuba, onde se localiza, onde está situado nosso Pajé Barbosa, né? Pronto, grande Pajé Barbosa, que sempre recebe a gente aí da melhor forma possível, com muito ensinamento e por aí vai, né? Muito legal, viu? Então, a aldeia, a etnia, enfim, dos Pitaguaris é bem receptiva, é bem aqui próximo, como nós já comentamos aqui, na região metropolitana de Fortaleza, 26 quilômetros, vamos dizer assim, da capital para Pacatuba, então é fascinante, diga-se de passagem. E lá existem as ações, né? Quais são os tipos de ações, principalmente agora, vamos dizer assim, né, com o advento da pandemia? Cara, as ações que estamos tomando, as medidas, né, que estamos tomando no momento é de prevenção, né? Inclusive, fomos já, eu acho que creio, 95% já estão com a primeira vacina tomada, né? E já estamos passando para a segunda dose. E o cuidado era esse, né? Era a distribuição de máscara, de alimento, o máximo de articulação possível para deixar o povo em casa, a galera aqui que tudo mandando um alô para mim, meus amigos aí. Isso, Assim, é fascinante. e apesar, né, de todo aquele aflito que nós estávamos, né, inclusive aqui na aldeia de São Antônio de Itaguari, que há algum tempo tiraram o portão, né, que cessava a entrada de desconhecido, estava aberto e foi complicado, né, tá barrando essas pessoas a estar entrando dentro da nossa aldeia. Uhum. Mas todas as medidas possíveis nossas lideranças tomaram, né, para tentar cessar esse entra e sai de desconhecido dentro da nossa aldeia, tentando preservar o máximo possível, né, a saúde dos nossos. Isso. É também outro desafio também, né? Além das lutas, além das resistências, né? Em impor a sua cultura, temos também, infelizmente, a questão da violência, né? Que está Demais. imperando, infelizmente, aí os povos pitaguaris, não é isso? Com certeza, porque nós estamos à margem, né, da ICE 365, a CE a que liga lá para Pacatuba, né? Nós estamos muito próximo e o acesso é muito fácil, né, dentro das nossas aldeias e fica muito complicado estar tendo essa medida, né, de barrar a galera e muitos daqueles levam para o lado da criminalidade e a gente fica mesmo sem o que fazer, né? Porque os órgãos que tá aí, né, para nos apoiar, para estar do nosso lado, está sendo um pouco, né, como se posso dizer, viraram as costas para nós, né, nesse momento, e é bastante complicado. Está sendo, né, muito complicado até hoje. Exatamente. Por falar nesse dia, né, pessoal, só atualizando aqui a situação, o Dia do Índio ele foi oficializado, como nós já destacamos aqui, em 1943, no governo Vargas, certo? A data tem por objetivo lembrar a todos da importância de se preservar a identidade, dos direitos e a cultura dos povos indígenas. Lembrando que o dia 19 ele foi escolhido no calendário em alusão ao primeiro Congresso Indigenista Interamericano realizado lá no México, em 1940. Então, nós temos aí, existe também, há também no Dia Internacional também dos Povos Indígenas, que foi um dia 9, de agosto, que foi criado aí pela ONU, Organização das Nações Unidas. Nós temos aqui a FUNAI, não é isso? Que também tem esse objetivo de cuidar, de preservar, enfim. Porém, está deixando um pouco a desejar, né, Márcio, em relação Verdade. a cuidados e tal. Lembrando aí que quantos porcentos aí você já, vamos dizer assim, da etnia ou da comunidade já foram já vacinados? Para a gente ter uma ideia, né? Cara, Lembrando que vocês foram um dos grupos para ter o acesso à vacinação, né? Prioritário. prioritários, né? Cara, números exatos nós não temos, né? Mas 95%
né, já tomaram a primeira dose, já estamos partindo para a segunda dose. E a questão mesmo é da força de vontade, né, dos próprios indígenas de procurar os postos para estar se vacinando. Creio que se todos tivessem consciência e fossem, já teríamos 100% exato. Eu estou falando de nós, Pitaguari, né? Uhum. E é isso, né? 95% já tomaram a primeira dose, já estamos partindo para a segunda dose. Ótimo, muito bem. Enfim, outro detalhe que chama muita atenção também, que leva ao público, né, principalmente os nossos alunos, a figura folclórica, né, do indígena propriamente dito. Caciques, doutores, xamãs, advogados, aldeados, urbanos. Os povos indígenas, como a gente sempre fala nas nossas aulas, são diversos, são plurais e reivindicam o reconhecimento, né, de suas identidades. Então, essa figura, vamos dizer assim, folclórica, né, do imaginário popular, dá lugar às histórias de indígenas reais. Então, eles, os nossos irmãos indígenas, eles estão se adaptando. Eles estão ocupando a política, eles estão ocupando as universidades, a saúde, né? E muitos outros espaços historicamente negados. Então, existe ainda, né, esse estereótipo, né, Márcio? Você poderia comentar? Você, né? Eu vou dar logo o exemplo aí logo você. Você é professor, então eu imagino aí como foi a surpresa de você, vamos dizer assim, de você ingressar na universidade e outras pessoas se depararem com você, enfim, pode comentar aí pra gente? Verdade, o estereótipo, né, que criaram sobre o indígena, para mim eu acho uma loucura, né? Generalizando mesmo do brasileiro, eu não entendo, né, que loucura foi essa que entrou na cabeça do brasileiro de criar um indígena padrão, né, de ter um cabelo liso, o olho puxado. Até hoje eu estou para entender, num país tão enorme, tão diverso de cultura, e padronizar um tipo de índio, né, um indígena. Eu fico sem entender que estereótipo é esse. Recentemente eu tive uma live com o pessoal lá da Palmácia, e tinha quase 200 pessoas, 180 revezando, né? A quantidade saía uns, entrava outros, ficou nessa média de 180 pessoas. E era com alunos do sexto ao nono ano e professores da rede municipal de Palmácia. E aí eu abri para perguntas e para mim ainda era surpresa, porque eu achava que já estava bastante, né? Na nossa região, porque o Ceará com 16 povos, 15 povos, né, espalhado, e ainda tem esse olhar. Aí um dos alunos, respeito também, porque por ser criança ainda precisa ser estudado, né, a questão do estereótipo, da cultura, e isso, eu acho que mais na frente nós vamos falar sobre a lei, para implementar, né, o estudo sobre o afrodescendente e os indígenas. Em 1945, né, /08, exatamente. Ela fortalece justamente essa obrigação das escolas agora terem mais um olhar, né, educacional, cultural, né, sobre os povos indígenas. Isso. Aí um rapazinho lá me perguntou como é que a gente escrevia, né, como é que a forma de ensinar da gente. Eu fui bem direto para ele, relacionado todo o processo histórico, né, da invasão brasileira, que começou por nós nordestinos, né, que até mesmo pela capitania hereditária, foi olhar na aula de geografia, praticamente o Brasil de antigamente era o Nordeste, ou seja, no momento que eles começaram a adentrar e ter os primeiros contatos com a gente foi captando primeiro o que eles vinham trazendo, ou seja, nós estamos bem avançados em questão de acesso à tecnologia, que recentemente, eu acho que foi ontem, que aquele ministro postou, ironicamente, né, falando de tribo, do iPhone, né, que eu creio que ele faltou muita aula de história e geografia, ou então estudou muito aquela história feita do livro escrito pelo branco, né? Também tem isso, né? A história do opressor, né? A história é contada pelo branco, né? Ainda falta a gente amadurecer mais ainda essa questão, principalmente olhar também da história vista de baixo, né? Sem sombra de dúvida, que vai reforçar justamente essa desconstrução, que eu creio que já está, né, diga-se passagem, pelas leis, como a gente já mencionou em 1645/08, vai reforçar justamente esse olhar, não como, vamos dizer assim, nos livros didáticos, não como povos humilhados, né, ou massacrados, mas sim que eles também fazem parte da nossa cultura, da nossa formação da sociedade brasileira. Pode dizer. Justamente, trabalhar uma história que é viva, não é uma história
que se passou e morreu lá. É uma Sim. história que está, né, constantemente se renovando. Se renovando E de trabalhar, novo. Uhum. porque um dos erros da história é trabalhar a história indígena antiga. Uhum. Não vai tendo aquele processo de o indígena estar se atualizando a cada dia. Tá? É um ponto também que a gente tem que reforçar justamente aí para nossos alunos, sem sombra de dúvida. Então, o que o Márcio está querendo dizer, basicamente, é que hoje os povos indígenas, eles estão em todos os espaços, né? Todos os espaços. E não é pelo fato deles sair, vamos dizer assim, na sua comunidade, da sua aldeia e estar, por exemplo, na cidade, que ele não vai deixar de ser, né? Ele está se adaptando, ele está Justamente, procurando atualizar, né? Se adaptar principalmente aos novos tempos, não é isso, Márcio? com certeza. E no momento que a gente adentra a universidade, que muitos vê a gente ali, acha até que uma surpresa tão enorme que acha que sequer a gente sabe ler. Ou seja, acha que a gente caiu ali de paraquedas ou alguém empurrou. Aquele mesmo olhar do desconhecido, daquele preconceituoso, achar que a gente ganha dinheiro da FUNAI. Uhum. Não sei de onde é que tirou isso, que a gente vai ganhar dinheiro do governo por ser indígena. Né? É muita coisa ainda que precisa ainda ser um Com tabu, né? Ser certeza. muito quebrado. Né? Eu acho que essa live aqui ela serve justamente para isso, tem esse objetivo também de mostrar e de esclarecer ao nosso povo, né, que é necessário, né, conhecer mais os nossos povos indígenas, os pitaguaris, né? Eu estou vendo aqui o professor Demison Ernesto, aquele abraço, boa noite. É preciso respeitar, ele acrescenta, é preciso respeitar o lugar natural das comunidades indígenas, sem sombra de dúvida, né? Infelizmente, as invasões, né? As questões da terra também, que é um assunto também, né, Márcio, muito recorrente e histórico, diga-se de passagem, não somente, eu creio, nas comunidades aí dos Pitaguaris, mas em todo o Brasil a gente está vendo, em pleno século XXI ainda, muitos poceiros, fazendeiros, né, mineradores, enfim, invadindo e causando aí, infelizmente, o terror aí para as comunidades, né? Demais. Isso aí vai muito do erro político, né, cara? Que dá muita liberdade. A grilagem, que é isso, falsificação de documento, ser tão fácil ter acesso a uma falsificação de documento, uma grilagem, né? Isso é falha também da FUNAI. Nós aqui mesmo, do estado do Ceará, com 15 povos, é escandaloso saber que no cenário brasileiro nacional, o Ceará ser o estado mais atrasado em relação à demarcação de terra. Apenas um povo tem a sua homologação, né, que é o povo Tremembé. Isso aí facilita muito, né, a criminalização das terras indígenas. Né? Não, muitos, eu não sei números aqui de quantos falta apenas homologar. Nós, Pitaguari, só falta homologar, já está demarcado e falta a homologação. O que está faltando? Eles facilitam, né, para a Para FUNAI justamente esse contribui com isso. ilegal Um principal. órgão, um órgão, um órgão que está ali para apoiar, né, os indígenas, facilita a criminalização desses tipos de horror, né, que acontece com nós, povos nativos. Isso, E é exatamente. isso, cara. Às vezes a gente fica sem entender que é um passo tão... que tanta coisa já teve a demarcação, teve a desapropriação, e são vários processos, e o último é a homologação. Só um passo e nada faz, né? Pronto. É mais ou menos o espaço, né? Vamos dizer assim, onde ele está localizado, né? Essa questão da demarcação, você sabe? Tem alguma ideia? Não entendi. A questão do espaço, né? Da demarcação, os quilômetros quadrados, sim. Cara, nós, Taguari, temos 1.735 hectares. Uhum. O último dado, né, de 2017, Certo. nosso efetivo, né, nosso espaço Uhum. oficial é 1.735 hectares, só que tem uma parte que tá em justiça, que é uma pedreira que Uhum. está querendo se ativar dentro da nossa terra. Existe então Pedreira uma Canaã. construção, uma empresa, Tem, né? isso. Tem um processo que está querendo ganhar, não sei exato o número de hectares dentro da nossa aldeia. Quer reativar uma aldeia, uma pedreira antiga que aqui tem. Que é Ah, lá na Muguba, na aldeia não, Muguba, né? Uhum. Ok, que é onde está situado o Pajé Barbosa. entendi.
Ok, então tomara que dê certo, né? E rapidamente É. aí consiga a homologação e que vocês tenham pelo menos esse direito que já, né, já deveria ser naturalmente, mas tem que ir processo por processo, e aí a justiça nossa, infelizmente, tem essa questão, né, do atraso, que dê certo, né? Novamente aqui, os povos indígenas, novamente ele, o Denis Ernesto, obrigado, pessoal, pela participação, participe, é muito importante. Ele fala o seguinte, Madison, os povos indígenas devem se unir para evitar o desmanteio da FUNAI, consequentemente evitar a invasão das terras, sem sombra de dúvida, né? Acho que a história indígena, principalmente no nosso país, é de lutas, de resistência, de afirmação, né, da cultura e, sem sombra de dúvida, é lutar também perante aí a esses desmanteio, como diz o professor Ernesto. Cultura, né? A gente está falando aí muito de cultura, vamos falar mais um pouquinho. Destacam-se, né? A caça, a pesca, a agricultura, o artesanato, estou vendo aí, você já aí com o seu, o Cocar, né? K, Cocar, né? o colar. Colar, né? O museu também, né? Do Povo Pitaguari também é muito destacado, também conhecido. Fala um pouquinho dele aí. Cara, a nossa cultura que vive, tanto da caça, é muito vivo. Só que a gente ainda sofre bastante porque tem uma pedreira ativada, né? Ah, Na divisa com a nossa terra tem a pedreira Brita 7, que a todo dia, né, a todo instante tem explosões de dinamites, e isso dificulta, né, a questão da nossa fauna aqui, né? E também prejudica a nossa flora, por conta que a poeira cobre toda a serra, com o barulho das bombas se demanda, né, toda a nossa fauna se demanda para Maranguape, e aí fica difícil aqueles que vivem da caça, né? E também tem os que vivem da pesca ainda, que temos nossos açudes aqui, que é o açude de Santo Antônio, e também o nosso artesanato. Há pouco tempo perdemos um artesão, né? Que eu não me recordo o nome dele, mas ele faleceu recentemente, que ele trabalhava com o barro, né? Fazia panelas de barro. E tem, entre outros, que também fazem colar, que vendem aqui no caminho para quem vai para Santo Antônio. Tem a Ana Clécia, que vende o artesanato em barro dela também, lá na Muguba. E ainda há muitos ainda que vivem do artesanato, né? E também da culinária. Muitos da que vivem FIM, ainda da culinária, que tem um né? E destaque. também, isso. E em relação às artes, eu lembro que quando eu fui visitar há 2 anos com os professores de Maranguape, aquele abraço, professores, meus colegas, nós visitamos e lá teve uma pessoa que fez uma arte aqui no meu braço. Foi Foi até Benício? diga-se de passagem, os alunos, os colegas, professores, eles ficaram muito impressionados com o detalhe e tal. Fala um pouquinho aí dessas artes aí para o nosso público. Cara, nós temos, né, um ícone. Eu acho que neste momento ele também está em live, que é o Benício Taguari, que ele é um cara conhecido nacionalmente pelo seu grafismo, né? Isso é o Também é formado em, também é formado em geografia pela UFC. É um ícone mesmo, um cara sensacional, que muitos, eu sou um deles que admiro muito, né, o trabalho dele, trabalho tanto nacional como internacional. É um cara também muito ativo, né, no movimento local, no movimento Pitaguari, que traz projeto para dentro da nossa comunidade. E ele, se você pesquisar, não sei se você já tem conhecimento do Benício, ele é um cara Sim, que, sim, onde tem. você chegar, falar no nome dele relacionado ao grafismo indígena, ele é até um prazer, né, para nós Pitaguari ter um artista que nem o Benício, que ele é fera no grafismo, né? Pronto, então, Inclusive, eu pinto também, faço pintura com genipapo, mas não é com a qualidade do Benício, né? mas chega lá, né? Eu Fica chego claro, lá. sem sombra de dúvida. Falando agora em educação, nós falamos, nós destacamos aqui a 11.645/08, né, que dá obrigatoriedade aí às escolas, né, de dar a educação, né, afrodescendente indígena. A educação diferenciada, né? Tá? E em relação à questão. Peraí, tá avançando, senhor. Sua conexão, professor. Opa. Professor Marcelo, eu acho que a sua internet está travando.
se é a minha internet ou se é a do professor. Certo. Voltou? Era a sua ou era a minha? Eu creio que Deu seja. Mas vamos lá, nós estávamos um falando likezinho. da educação. Nós temos aí a escola Itaara, né? Que tem um convênio com o Estado. Uhum. E temos também outras escolas? Fala aí pra gente. Aqui na nossa terra indígena Pitaguari, nós temos 3 escolas, né? Tem Machuí, Uhum. a escola do povo Pitaguari, que essa já é no Santo Antônio, que ela é pelo município. A escola É. do povo Pitaguari é pelo município, que é lá na aldeia do Santo Antônio. A Chuí é aqui no Olho d'Água, que é pelo estado, e a Itaara, que é na Munguba, que também é pelo estado. Pronto. Aí vem geralmente aqui algumas perguntas em relação o que se ensina na escola indígena, por exemplo, né? Uma vez que é uma coisa também, mas particularmente falando, que eu sempre, geralmente comento com meus colegas, professores e também alunos, é que a gente não tivemos assim uma educação valorizando a língua mãe, né? Que é a língua Isso, indígena. verdade. Diferente, por exemplo, se você for num país, no Paraguai, você vai ver que lá existe a língua mãe, né? O tupi-guarani, assim como o espanhol. Porém, aqui no nosso país, infelizmente, nós não tivemos vamos dizer assim, essa ação, né? Vamos dizer assim, de incluir também a língua mãe ou língua nativa, não é isso? É isso. Na nossa escola indígena, por ela ser diferenciada, mas ela não se faz diferente das tradicionais, né? Também trabalhamos aqui a história, a ciência, a geografia, o português, a matemática. Uhum. Só que o nosso diferencial é que trabalhamos a parte diferenciada, que é a arte, a cultura, a expressão corporal e a espiritualidade indígena, né? No Uhum. qual temos também bastante aulas de campo com nossos troncos velhos, né? Tanto com pajé, com cacique, com rezadeiros, com raizeiras. Isso aí é o diferencial, que também trabalhamos os dois lados da história, né? Tanto a história contada pelo branco, como a história contada a nossa história é contada, né, de pai para filho, de avô, dos nossos troncos velhos, como eu Hereditário, né? falei. E a questão da língua mãe, no qual a gente luta tanto para resgatar, né, é um pouco complicado trazer essa parte do resgate, porque não temos formadores para formar professores indígenas para estar fazendo esse repasse. Há aldeias aqui no Ceará, né, tem os Tabajara, que eles têm uma escola de ensino da língua deles, né? Uhum. Mas para trazer, no qual a licenciatura que eu faço, que é a de formação, né, de professores indígenas, que é o LIP Itacajá, pela UFC, nós já questionamos, né, para incluir essa cadeira de formação da nossa língua mãe, mas o professor relatou, que ele também é antropólogo, né, que é muito complicado trazer formador da língua mãe. Só que está no processo ainda de adaptação para trazer. Nós incluímos, mas é uma luta, né, para trazer, é muito complicado. Mas também é o engraçado, né, que estudamos também o português e o inglês, né, dentro da nossa Pois é. escola indígena. Tem também, né? E existe a disciplina de português e inglês, né? Isso. Pois é, então, E é eu isso que creio. faz o diferencial. Uhum. Tranquilo. Então, eu acho que é isso mesmo. Nós tivemos aí um belo bate-papo aqui com o professor Madison Pitaguari, que é, né, da etnia Pitaguari. Falamos aí vários assuntos, né, em pouquíssimo tempo. Acho que foi bem aquilo mesmo que nós queríamos, né, que é justamente mostrar para os nossos alunos a questão do resgate histórico, cultural desses povos, né, que, diga-se de passagem, né, estão lutando, estão reivindicando, né, a sua afirmação mesmo aqui no nosso, vamos dizer assim, no nosso estado, entendeu? Então, mais uma vez, professor Márcio, muito obrigado pela sua participação, sua contribuição, gentilmente atendeu, né, nosso convite, e é isso, né, a gente cada vez mais, né, procurar de alguma forma, principalmente nas redes sociais, né, mostrar realmente que as etnias indígenas elas estão aqui e querem se afirmar, não é isso? É verdade. Primeiramente, o prazer é meu, novamente, né, pela oportunidade de estar
falando um pouco sobre o meu povo, sobre a nossa cultura, sobre a nossa demanda aqui e sobre a nossa luta diária, né? Porque a gente, como eu já lhe relatei, nós não paramos. Quando não é luta com porceiro, é com invasores, é com o governo, até mesmo com a própria FUNAI, a gente não paramos, né? A luta indígena é essa, é cada dia querendo efetivar o nosso direito. E é isso, o povo indígena, no dia que você vê o povo indígena descansado em paz, é porque tem alguma coisa errada, né? Sem sombra de dúvida. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a participação dos nossos colegas, dos nossos alunos, ex-alunos aí participando, comentando, acrescentando. E é isso, pessoal. A nossa história é essa. A gente vai sempre destacar aqui assuntos pertinentes, principalmente ligados aí à história. Então, repetindo, os povos indígenas, eles são importantes e fazem parte, sim, da nossa sociedade brasileira, assim como os irmãos africanos e os europeus brancos, certo? Então, muito obrigado, valeu e até a próxima aula. Valeu. Show, professor.